What it do, meus talkers? Situações. Dizem que os 20 e poucos anos são os melhores da nossa vida, mas ninguém nos avisa do vazio depois da festa, da pressão silenciosa, da comparação constante e da sensação de estarmos atrasados numa corrida que ninguém nos explicou direito como chegar à meta. E hoje vamos falar sobre expectativas, pressão social, ansiedade, relações, identidade e o caos de tentar descobrir quem somos e o menos importante ou não menos importante, o que o mundo exige que já tenhamos resolvido. E para falar sobre isso, eu estou como parceiro aqui hoje de mesa, meu querido amigo. Cláudio Flavor. Então, mano, como é que estás? Estou bem, e tu? Como é que estás? Estou ótimo. Estás pronto? Pronto. Tens a Agora basta certeza? saber se as nossas convidadas também estão prontas. E é como isso que tu falaste, né, mano? Isso é um tema bastante pertinente, porque a maior parte das vezes, quando falamos dos 20 e poucos anos, nos referimos mais aos nós homens e quase nunca pensamos sobre as mulheres. Então, estamos aqui com as nossas convidadas, por acaso estão muito bonitas. Obrigada. Então, como é que estão? Estamos bem pela graça do Senhor, sempre bem, cada vez melhor. Estou Para ótimo, que, obrigada. para que saibam, o meu colega aqui esqueceu de dizer quem são as nossas convidadas. Era surpresa, eu quis que elas Não falassem primeiro. Era surpresa, eu quis que elas falassem primeiro. Então, nós estamos aqui hoje com Jussara Cruz Pois e é. Olga de Carvalho. Eita. Então, moças, senhoras, mulheres, como estão? Eu estou bem, cada vez melhor, sempre pela graça do Senhor. Muito obrigada pela pergunta. E tem que ser. Então, Estou Olga, ótima, obrigada. que bom que vocês estão bem. Então, meu pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso Talk Sem Toque sem Rótulos, rótulos. o espaço onde deixamos os personagens de lado e conversamos sem filtros, para que saibam. Então, minhas queridas convidadas, sintam-se acarinhadas, sintam-se à vontade na nossa e vossa casa, que eu espero que não seja a primeira e a última vez que vocês vão Estejam sentar cá, aqui né? conosco. Pois é. Então, meu querido amigo, um approach para as nossas convidadas. Então, eu estou aqui a pensar que hoje vai ser um dia muito quente. Temos aqui as nossas convidadas e temos aqui o nosso tema, mas eu quero começar primeiramente, já sabemos como é que vocês estão, de facto estão bem, isso é muito bom. Então, vamos começar primeiramente com a Olga Carvalho. O que é ser mulher hoje em dia, na sociedade na qual vivemos? É interessante que há muitas versões do que é ser mulher, há muitas definições, muitos resumem é. pelo género, muitos resumem pelo trabalho que nós fazemos, mas eu ia descrever as mulheres em duas palavras. É o ser que se reinventa e também nos resumimos em resiliência, porque é todo um trabalho que vem junto com a mulher, desde as tarefas mais básicas às tarefas mais incríveis que um ser humano pode fazer. Jussara. Para mim, ser mulher hoje em dia, pronto, é carregar muitas versões, conforme a minha colega parceira Olga disse. É ser, parecer forte, mesmo sabendo que ela é sensível, é amar, é prontos, é mostrar perfeição para a sociedade, sendo que nós não somos perfeitas, então somos exigidas a perfeição. Então eu acho que ser mulher para mim hoje em dia é ser tudo de bom, porque eu amo ser mulher e eu acho que todas devemos nos orgulhar por isso. Boa. Muito interessante. Agora, após ouvir a vossa percepção sobre ser mulher,
eu gostaria de ouvir um pouquinho, não o que as pessoas sabem ou conhecem. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Que tipo de mulheres é que vocês são? Fora dos filtros. Começando por tu. Ou distante daquilo que a sociedade vos enxerga. Porque claramente vocês têm pessoa que vos conhece Pois é. e vos rotula com alguma coisa. E eu gostaria que vocês nos dissessem quem vocês são out of filters, fora desses vossos rótulos. Não, dessa vez eu vou começar com a Jussara. Vai, Jussara, diz-me lá quem está. Onde é que eu tenho que olhar? Desculpa. Esta é a tua ok. câmera. Ora, para mim, ser mulher, para mim, Não, tu, fala-nos de ti como mulher fora dos rótulos que já te colocaram. olha, eu fora das redes sociais sou uma menina muito introvertida, muito. Do tipo, eu consigo ser mais extrovertida por detrás das câmaras do que assim, ser com as pessoas. Considero-me uma menina, uma mulher introvertida, muito na minha. Uma menina, mulher ligada à fé, amor, à família. Realmente eu gosto muito de ser empática, gosto muito de ser carinhosa, gosto muito de ser lutadora, visionária. Considero-me multifacetada porque eu amo fazer várias coisas ao mesmo tempo, no bom sentido, e eu acho que isso é muito bom para mim e eu orgulho-me. Considero-me uma mulher cheia de valores, propósito. Considero-me uma mulher visionária que gosta de andar em direção. Então, é sobre isso. Sou uma menina cheia de sonhos e alguém que sabe que vai alcançar muitos objetivos e tem muito para dar para esta sociedade. Boa. Então, Olga, como é que te vês? Enquanto mulher, eu gosto muito de sair um pouquinho do que é rótulos femininos, da cozinha, do ser muito amável, muito mega, coisa do género. Não que não seja necessário, mas Out acho of que box. sei um pouquinho do que é esperado das mulheres. Gosto muito de viajar, Boa. gosto de comer. Quem não gosta? Já deu? Mais do que gosto de cozinhar, né, diria. E também gosto de me empenhar muito mais também no lado profissional, trazer um pouquinho mais disso que eu acho que é preciso também de se olhar, não só a mulher no lado mais doméstico, no lado dito mais feminino, como é imposto pela sociedade, mas um pouquinho mais além disso, sair um pouquinho mais da caixa. Então eu me vejo, ou a minha visão de feminilidade é um pouquinho diferente do que a maioria vê. Boa. Bom, então, quando éramos adolescentes, imaginávamos que os 25 anos já estaríamos resolvidos. Estabilidade financeira, dinheiro, carreira. Mas será que é isso que atualmente nós vivemos? Quando nos atingimos os nossos 20 e poucos, conseguimos de facto olhar para nossas vidas e sentir realizados e realizadas? Olha, na verdade, eu não me consigo sentir realizada agora porque ainda tem muita coisa pela frente. Tenho 20 e poucos anos e eu acho que é isso que nós temos que encaixar na nossa mente, que nós só temos 20 e poucos anos. Muita gente pensa que pelo simples facto de termos 21, 22, 23, 24, já devíamos estar resolvidos a 100%. Pois Mas é. não é isso. Nós temos que saber que a vida é processo. São etapas, nós temos que passar por etapas. Do tipo, há uns anos atrás, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu idealizei os meus 20 anos de um jeito que, pronto, isso não é a realidade agora. E eu não tenho que bater a minha cabeça porque simplesmente não é aquilo que eu estou a viver. Eu sonhei, há uns anos atrás, sonhava em ter já carro, em ter já a minha casa feita, sonhava em ter família, sonhava em ter muito dinheiro, mas infelizmente não é isso que Deus preparou para mim.
Eu sei que vou ter, mas no momento certo e no momento de Deus. Então eu acho que os 20 e poucos anos é um momento de aprendizagem, porque a partir dos 30 é que nós vamos começar a realmente adquirir aquilo que nós plantamos agora. Então, se tu tens 20 e tal anos, 20, 21, 22, 23, 24, 25 consecutivamente, tenha calma. Aquilo que o mundo mostra não é a realidade. Tu só estás a andar bem, estás a seguir os planos certos, os caminhos, o caminho certo, não estás atrasado. Eu acho que é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Boa. Muita gente pensa que por simples facto de, bro, o meu irmão, o meu, desculpa, Amigo. Ok. o meu colega, né, Sim, neste colega. caso, já tem carro, então eu também com 23 anos estou atrasado porque não tenho carro. Pois. Então vou ficar depressivo. Até há pessoas que chegam ao ponto de roubar, há pessoas que chegam ao ponto de roubar as pessoas, de fazerem dívidas só para mostrar aos outros que também têm. Isso não se pode, não dá para ser assim. Então, eu acho que 20 e poucos anos é uma idade que temos que andar mesmo na paz, na calma. Yeah, prontos, guardar, ou seja, adquirir aquilo que Deus quer para nós, guardar aquilo que Deus quer para nós e simplesmente respeitarmos o processo. Eu acho que é isso, porque há muita gente assim, baralhada, do tipo, confusa. A fulana tem, eu também tenho que ter. A fulana tem isso, o fulano tem aquilo, eu também tenho que ter. Tenho 20 anos, estou atrasado. Muita coisa na cabeça que acabamos por não fazer nada e não respeitar o processo. Acabamos por ultrapassar e decidir coisas erradas. Eu acho que é isto. Olga, o que é que pensas sobre isso? Vá, mas não vamos pela perspectiva da Jussara, que foi muito bem colocada, Pois é. mas fala-nos do passar nesse processo. Eu acho que é interessante as pessoas terem algum equilíbrio na vida. Uma das coisas que na altura, quando eu tinha uns 20 e poucos, né, uma das coisas que a minha mãe disse foi: não te compares. Porque na altura eu fiz um ano de língua, fiz um ano de inglês, e quando eu estava no terceiro ano da faculdade, os meus colegas que não fizeram língua, estavam em Angola, já estavam a terminar a faculdade, e eu fiquei um pouquinho... Eu já Não. tinha que estar a terminar a faculdade e, no entanto, eu fiquei triste, e daí o conselho da minha mãe. E com isso eu aprendi que cada um tem o seu tempo, e mesmo Claramente. que muita gente, eu há tempos ouvi alguém a dizer: não é normal aos 25 teres carro, teres casa, teres tudo. Mas há quem vai ter, e isso não quer dizer que é o normal, mas também não é anormal. É uma exceção à regra. Boa. Então é importante nós, depois dos 20, né? Ela já deu a ideia de como é os 20, mas mesmo depois dos 20, aos 30, há quem vai conseguir muita coisa que alguns só vão conseguir aos 40. Pois. Certo. Ou seja, nós não temos um limite de idade para conseguir as coisas, em particular para nós mulheres. Eu digo isso porque muitas vezes as mulheres, quando chegam aos 30, e se não estudou, já não estuda mais. Yeah. Se não conseguiu atingir um ponto da carreira, ela já se sente: não, agora eu tenho filhos, agora eu tenho marido, que eu tenho que ter, e então já não posso ir além. Então aqui é importante as pessoas perceberem que a idade não nos limita a nada. Claro. Temos de ser pessoas equilibradas, pessoas que sabem os seus alvos, termos alvos, isso é importante. Seja nos 20, seja nos 30, tens de ter alvos. Eu até aos 25, por exemplo, algo em particular meu, eu dizia: eu antes dos 30 eu tenho que ter uma casa. Esse era o meu objetivo. O que é que eu fiz? Fui trabalhar para conseguir isso. E consegui. Isso quer dizer que você vai conseguir? Pode ou não. Mas se você seguir o caminho ou buscar, podes não conseguir em 2 anos, mas podes conseguir em 4. Eu consegui em 2, mas podes conseguir em 4 e ela pode conseguir em 1. Então é importante nós entendermos que cada um tem o seu tempo, mas ainda assim não é porque eu tenho 20 que eu não vou sonhar grande. Sonhar grande, Pois. mas também seja realista de perceber que, embora eu ainda não consiga alcançar, o que é que eu posso fazer agora para alcançar o meu objetivo? Então é mais por aí. Mas Boa. qual é aquele feeling que vocês sentem? Porque todo mundo tem um relógio biológico.
quando as pessoas chegam para vocês e perguntam, então, quando é que vão casar? Quando é que vão fazer filhos? Estão a ficar já grandes? Já têm que sair de casa? Então, Olha, qual é o feeling que vocês sentem, mas que ninguém fala abertamente para a sociedade? Porque cada uma tem um sentimento totalmente diferente. na verdade, olha, eu não estou muito apressada com isso, porque o meu objetivo é alcançar ainda, prontos, o Muitas patamar outras coisas. Pois. que eu tracei. Viver, conquistar as minhas coisas e só depois, aí sim, realmente pensar nisso. Mas claro, quando vem a cobrança das pessoas, dos familiares, eu fico tipo. Vocês não conseguem perceber, porque essa não é a minha visão, está a perceber? A minha visão é de conquistar as minhas coisas, terminar a licenciatura, é ter muito dinheiro, ser bem-sucedida e só assim depois ver algum parceiro, mas não é a minha visão. Mas a família, algumas pessoas vêm para mim do tipo, o teu namorado, quando é que vais casar? Eu fico tipo, ai, que eu não quero isso. Então, é aquele sentimento do tipo, vocês têm que estar na minha pele para sentir o que eu sinto. Yeah. Então, É é só necessário, isso. é necessário sentar no lugar do lesado Uhum. para tu sentir a dor que ele sentiu ou sente ao Sim. passar por determinado processo, né? Então, Olga, a tua perspectiva claramente vai ser sempre diferente. Por que é que eu estou sempre a dizer que a perspectiva da Olga vai ser sempre diferente? Nós temos aqui duas mulheres, mas de idades completamente diferentes. Diferentes. Sim. Por que é que nós trouxemos aqui duas mulheres de idade completamente diferentes? Porque nós estamos a falar sobre a expectativa versus a realidade daquilo que são os 20 e poucos de uma mulher. E não faria sentido só trazer uma Uma mulher mulher de 20 e de poucos, 20 e poucos ou duas mulheres de 20 e poucos para sem falarmos sobre isso. termos. Por isso é que nós estamos com uma mulher de 20 e poucos e uma mulher de 30 e poucos. Que é para termos a perspectiva de estar a viver e de já ter vivido e receber o approach de ambas as partes. Da pressão social, que a de 20 e poucos vive atualmente, e da pressão social que a de 30 e poucos viveu e que tem como exemplo para outras mulheres que nesse momento devem estar em Sim. casa a nos assistir, a nos ouvir. Então é nessa perspectiva. Quando falamos da pressão social, do facto de termos, não termos, nós homens não temos um relógio biológico específico para determinadas coisas, mas nós sabemos que as mulheres têm. E nós homens, na casa dos 20, o que nós queremos é estabilidade financeira, correr atrás do dinheiro de forma mais real possível. Nós queremos correr atrás do dinheiro e temos claramente a pressão social sobre nós. Mas vocês, mulheres, vocês não têm só a pressão social sobre vocês. Vocês têm a pressão social, têm a questão do relógio biológico que o meu parceiro Cláudio acabou de dizer. Vocês têm N fatores, vocês têm fatores culturais, fatores familiares, cuja família obriga coisas, como tu acabaste de dizer, né? A família obriga coisas, começa a fazer cobranças. Não que nós homens não recebemos essas cobranças, também recebemos essas cobranças, mas muitos de nós recebemos essa cobrança, mas de maneira diferente Das mulheres. das mulheres, né? Então, nós queremos perceber a vossa perspectiva. Nós vimos agora a Jussara e percebemos a perspectiva dela nesse processo que ela está a viver agora. E queremos perceber a tua nesse processo que podemos dizer que estás a viver, mas não de forma que a Jussara está a viver agora. Então, diz-nos lá, Olga. Em cada fase da nossa vida, em particular das mulheres, vamos ter ou vamos sofrer alguma pressão. Claro. Desde a infância. Desde a infância as mulheres são ensinadas logo a cuidar. As pessoas acham que o cuidar é algo normal das mulheres. Não, é algo que nos é imposto.
Nós somos ensinados a cuidar quando nos oferecem bonecas para cuidar delas, quando nos oferecem casinhas para cuidar delas, quando aos 10, 12 anos já nos metem a limpar a casa, a cuidar dos irmãos. Então, aos 15, outras expressões, aos 20, 25, em particular aos 25, Boa. por causa da nossa cultura, eu falo em particular da nossa cultura, por sermos hoje aqui Sim. angolanos, né? Por causa da nossa cultura, isso tudo nos é imposto. E aos 20, aos 25, é a idade que para nós é o ideal para se casar, é o ideal para se ter filho. E essa pressão vem desde a sociedade, os amigos, os meios em que nós vivemos. Boa. E na minha. Daqui uns anos, uns anos atrás, isso também ocorreu de pessoas. Não, tu já tens 25, então quando é que vais apresentar alguém? Agora já devias estar a apresentar alguma pessoa, já devias isso, YXZ. Uma das coisas que me ajudou bastante quando eu vivia pressões é entender qual era o meu objetivo. E uma das coisas que eu digo, mulheres de 20, 25 anos, estudem, primariamente estudem, vivam sozinhas, se puderem, sem terceiros. Antes de vocês decidirem pensar em casar, vivam sozinhas, que é o que eu fiz também, graças a Deus, tive a oportunidade de viver sozinha até os meus 25. Estudar também, estudem alguma língua, melhorem profissionalmente. E por mais que haja essa pressão e essa questão do relógio biológico, hoje estamos numa fase da medicina muito avançada, em que as mulheres podem conseguir fazer filhos aos teus 45 ou mais de forma natural. Não que toda mulher vai conseguir, não. Tanto é que há mulheres que tentam, são tentantes, vamos assim dizer, desde os 20, porque os sonhos dessas mulheres era ser mãe. E também há mulheres que não têm sonho de ser mãe e está tudo bem. Nem toda mulher tem que ser mãe, nem toda mulher tem esse sonho. E pressões vão existir sempre, porque primeiro aos 25 tens a pressão de ter filho, porque senão aos 30 vai ser difícil, aos 35 ou mais. Mas depois, quando tu tens filho, ainda tens outra pressão de ter mais um outro filho. Porque as pessoas dizem, não, só tem um, o outro precisa de uma companhia, precisa de um amigo, mas nada garante que essa criança, o irmão que vem aí, vai ser realmente o amigo. E muitos aqui sabem, muitos dos vossos melhores amigos nem são vossos irmãos. Pois Muitas é. das vezes é um primo, um colega da infância e tudo mais. Então nada te garante. Realmente. As pressões existem, mas cedermos às pressões não nos garante nada que vai correr bem. Ou também, muitas das vezes, nos leva a fazermos escolhas erradas, seja de parceiros, seja de cursos ou mais outras coisas na vida, que no final chegamos aos 30 extremamente frustrados porque fizemos não o que queríamos, mas o que a sociedade queria, familiares ou até amigos. Ok, percebi. Falando dessa pressão, há uma pressão que é, que é muito visível na nossa sociedade atual. E essa pressão advém das redes sociais. Vem das redes sociais, Das nossas influenciadoras, Influencers. da comparação, da comparação. aquela pressão brutal que nós sentimos. E hoje por hoje, essa pressão que o Cláudio estava a falar, hoje por hoje, nós não vivemos apenas, nós vivemos a competir O tempo todo. o tempo todo. E o mais engraçado é que nós não vivemos a competir apenas com pessoas reais, porque nós vivemos a competir até com vidas editadas, né? Vidas da vitrine do Instagram, vidas da comparação constante que nós nos deparamos nesse seio. Sobre isso, eu sei que vocês são ativas nas redes sociais, temos provas disso. Eu gostaria de saber ou de ouvir o vosso parecer quanto a essa pressão que as pessoas, especial as mulheres, porque estamos aqui para falar sobre o lado feminino, sofrem por conta das redes sociais e não só. Queres Quem quer começar? Eu posso começar. Queres começar? Opa! Eu posso.
As comparações não começam nas redes e é uma coisa que muitas das vezes não se fala. Hoje em dia quase que não se fala isso. Nós falamos mais que agora por causa das redes começam bem antes. Boa. Nós começamos as comparações bem em casa. Principalmente em famílias que são, ou pessoas de famílias grandes, que é o nosso caso. Nós normalmente viemos de um background de família muito extensa. A comparação vem entre meninas. A irmã, aí a tua prima já lava bem, a tua Olha. prima, ou agora tu estás mais gordinha, ou tu estás mais magrinha, ou o teu cabelo está mais comprido, o teu cabelo está mais curto. Muitas das vezes nós já estamos aos 12, 13, 14, 15 anos já com essa comparação. A internet, as redes sociais só vieram dar um boom. Ele só expandiu mais, fez um zoom na comparação interna que muitas das vezes já crescemos porque nascemos num meio que é cheio de comparação. Desde a escola também, sem falar da escola, né? Claro, claramente. Então, muitas vezes, nós nos comparamos porque nós não temos nem noção de como é que é a vida fora das redes. E ao longo do caminho estávamos a ter uma conversa sobre a questão das pessoas, do nível de conhecimento que as pessoas têm. Porque quanto mais conhecimento tens, menos tu te comparas. Isso. Pois é. É real. Porque o conhecimento nos faz perceber que eu sou a Olga, Jussara é Jussara, Elder é o Elder, Cláudio é o Cláudio. E isso me faz com que eu olhe para mim, olhe para o espelho e digo: ok, eu gostei do corpo da Jussara. Ai, era fixe, eu treinar um bocadinho e também estar aí. Mas o meu biotipo não é igual ao dela. Então Claro. eu tenho que treinar na minha realidade. O mesmo acontece com coisas materiais, que é uma das coisas que eu vejo que as mulheres, em particular em Angola, as pessoas estão muito mais focadas nisso, que é as pessoas olham para uma menina na rede social que aparentemente tem algum dinheiro, tem algumas condições e começam a se inspirar nessas pessoas, sem saberem por detrás o que é que essas pessoas fazem. Ou como conseguiram Como conseguem aquilo, né? essas coisas. As pessoas Yeah. não se importam se vão pela promiscuidade, se vão pelo roubo, se vão pelo... Como elas vão, mas elas querem conseguir porque viram a Olga lá, conseguiu isso, então eu consigo. Yeah. A Jussara lá porque conseguiu isso, eu consigo. Então é importante termos algum cuidado ao nos comparar, e mesmo com pessoas reais, porque cada um é como é. É como é, sim. É, porque eu digo isso, porque na nossa família tem tudo, mas saímos da mesma barriga. Tóxicos, Mas ainda assim, teu irmão que vai conseguir primeiro Y e depois você, ou depois nunca vais conseguir. Yeah, Nós real. vemos muitas vezes até os nossos tios. Às vezes é preciso olharmos um pouquinho por aí. Você vê que o tio mais velho às vezes nem uma casa tem, mas o tio mais novo tem 4, 5. Então, nós às vezes precisamos buscar um pouquinho da nossa essência, a nossa realidade e pensar. E é isso que muitas pessoas não fazem. Não fazem. Comparação é normal. Não é algo anormal, é normal. O ser humano vai se comparar sempre. Sempre, Por isso é que de tempo em tempo estamos a procurar a forma de melhorar. De tempo em tempo vemos até nas marcas, uma lança um, o outro vê. Yeah. Eu agora vou Lança um lançar modelo outro. Vou igual. lançar igual, Yeah, vou fazer a mas- mesma coisa. Exatamente, mas é essencial as pessoas terem algum equilíbrio na comparação e serem realistas com elas mesmas e viverem em função da sua própria realidade. Jussara, qual é o impacto que as redes sociais já tiveram para ti de uma forma muito, muito, muito negativa? Olha, eu digo sempre, as redes sociais podem te inspirar, Pois é. mas também pode destruir tanto emocionalmente se tu não tiveres maturidade. Há muita criança nas redes sociais, isso é que realmente me põe inquieta, porque as crianças hoje em dia estão a crescer com muita competição. Você vê uma menina de 12 anos, 14, bro, o corpo dela, o jeito dela de fazer fotos, os tiques, parece uma adulta. Porquê? Porque se inspira a meninas que sexualizam-se ou sensualizam-se nas redes E sociais. se calhar mulheres que só Mulheres. parecem meninas. Sim, mulheres promíscuas. Eu realmente sou contra isso. Sou contra. Quem me acompanha sabe, eu sou contra isso, porque a mulher tem que saber a sua essência. Qual a sua essência? A minha essência é Deus. Então, se a minha essência é Deus, eu tenho que realmente me comportar bem e proteger o templo do Espírito Santo, que é o meu Isso. corpo. Isso. Então, por quê? Para que estarmos sujeitos à comparação? Para que estarmos sujeitos à promiscuidade se nós sabemos quem nós somos? Eu acho que para nos posicionar, para sabermos nos posicionar nas redes sociais, nós temos que saber realmente quem nós somos, conforme a Helga acabou de dizer. Porque se nós não soubermos realmente quem nós somos, qual a nossa verdadeira identidade,
vamos por água abaixo, vamos viver inquietas todos os dias. Eu já vivi isso. Quando eu não sabia qual era a minha identidade, eu vivia a me comparar sempre, sempre, sempre. Já mudei o meu guarda-roupa 2 vezes, quando eu estava... A sério. Pesado. 2 vezes, mano. Havia momentos em que, bro, eu não sabia qual era a minha identidade. Havia momentos que se me apetecia vestir roupa curta para mostrar nas redes sociais, Certo. que, bro, o meu corpo é perfeito. Porque a fulana, a A Silcrana, a influencer X também faz isso, edita. Eu já vivi em comparação constante com as meninas, algumas influencers nas redes sociais. E é isso que muita gente tem e vive every day, todos os dias. E não é algo bom, é algo que traz ansiedade, é algo que traz insegurança, é algo que traz muita coisa, muito sentimento ruim. Então, mais vale apartarmos-nos das redes sociais se nós estamos a ter estes sentimentos. Eu, quando comecei a sentir que estou a ficar ansiosa porque não estou a ter likes, estou a ficar ansiosa porque a minha foto não teve muitas curtidas, eu decidi um dia mesmo apartar. Fiquei 2 meses sem Instagram, principalmente, sem Instagram. E eu fiquei muito na boa, muito na boa. E é algo que me ajudou muito. Eu acho que excesso de informações, excesso de posts, excesso de perfeição nas redes sociais tem nos feito ficar muito maus. Muito Desculpa. maus mesmo. Muito maus emocionalmente. Estamos a ficar doentes. Mas, olha, a pergunta aqui não se cala, Olga. Qual é o sucesso feminino que nos é vendido na internet que aos 20 e poucos é impossível alcançar? Qual é o sucesso Feminino Uhum. que é nos vendido na internet que aos 20 e poucos é impossível alcançar? Eu acho que em função à realidade, Sim, né? em função da realidade. Em função ao que as pessoas postam, é que a maior parte das pessoas não são ricas. E a maior parte das pessoas são entre pobres e classe média, mas mais pobre do que classe média, no caso. Então é a riqueza, uma riqueza que surge do dia para a noite, vamos dizer. Em um ano, uma menina de 25 conseguir carro, casa, Isso não existe. estando a trabalhar com existe. coisas que... É algo... com coisas que... Opa, se uma mulher te diz que não acontece. existe, Não existe isso. Yeah. porque não Desculpa. existe. Então, estando a trabalhar com, vamos dizer, trabalhos normais, né? Eu dito Sim, normais sim, como, sim. vamos dizer... Salário Um base, emprego, tem o salário base Yeah. e tem tudo isso. Exatamente, isso aí não é realístico. Então, Mas ninguém sabe se tem um tio, se ninguém sabe se tem um familiar rico, essa uma informação herança. que nos Essa passa. informação ninguém tem acesso. Mas eu acho que é basicamente isso que devia. Epá, eu não acho que devia ser passado. Eu penso que as pessoas deviam mesmo se posicionar, mas para falarmos de posicionamento, nós devíamos incluir outras coisas nisso, que vamos incluir claramente, mas só um adendo aqui. Sim. Eu vou estar a falar da realidade angolana mesmo não vivendo lá já Claro, uma mas década. nós estamos sempre em Angola. Estamos na É internet, isso. estamos em Então, Angola. uma das coisas que muito passa nas redes sociais é uma menina do nada começa a vender carvão, eu vou dar exemplo de carvão, e em um mês a vender carvão, do nada comprou um iPhone 15. yeah. Não é realístico. Eu vendi. Não é realístico. Mas atenção, vamos- depende do escalão do negócio. Você é pobre. Vamos ser reais. Uma pessoa Eita. pobre em Angola ganha equivalente a 70 euros aqui. 7 mil Pá, quantos? sim, por aí. 70 euros, sim. Quanto custa um iPhone novo, 17, por exemplo? 15. Vá, 1.500 Mais de 1 milhão de euros. kwanzas. Mais de 1 milhão de É, por aí, kwanzas. por aí. Se nós fizermos cálculo, por mais que a pessoa venda 24 horas em 6 meses, tendo... Despesas. É Também temos que contar com possível. É possível em Na tão real- pouco na tempo real a eu pessoa não consigo. conseguir comprar uma casa num condomínio. Então, as redes sociais, as pessoas tentam nos passar que é possível coisas que não são possíveis, porque isso vende. É isso que as pessoas não percebem. A rede social é que nem uma praça. É uma Aí está vitrine. todo mundo a vender alguma coisa. Yeah. Cabe a você que está aí a assistir ter ciência de que isso não é real. Há alguém que vai conseguir? Sim, pode. 1 em 1 milhão.
Mas será que somos assim um em 1 milhão que consegue? Yeah. Não, é que nem nós falarmos de bilionários. São sei lá quantos bilhões de pessoas, mas quantos bilionários existem? Poucos. Então, Quantos milionários existem? se tivermos na média citar 3 coisas que consideramos situações fake aos 20 e poucos, quais seriam? 3 coisas. Olha, é. A Olga já falou sobre a riqueza, né? A riqueza, eh, Para pessoas pobres, sim, para atenção. pessoas pobres, a Para riqueza do quem dia já para a nasceu noite, né? rico, Sim, há herdeiros, né? Pois é. Não podemos fugir disso. Há herdeiros. Mas, tipo, quando uma menina vem de 22, 23 anos, me parece, com um iPhone 17 Pro Max e não trabalha, não tem pais ricos. não tem pais ricos e ostenta isso, qual é a informação que ela quer passar e qual a pergunta ou o ponto de interrogação ela coloca nas pessoas que estão aí por detrás das câmaras? Nós é que temos já que olhar para isso e pensar, ok, Sim. ela conseguiu, mas a vida dela é filha de pais Muitas ricos? das vezes, meninas, principalmente em Angola, estamos a falar Da de nossa Angola porque é a nossa realidade, sim. raiz, nós somos Aham. angolanas e Claro. é a realidade em Angola. Muita menina viver o que não é. E é extremamente errado aparentarmos ser o que nós não somos. Muita menina fazer coisas ilícitas porque simplesmente a fulana faz, a fulana tem, se calhar a fulana é herdeira e ela não é, simplesmente prostitui-se. Vende o seu corpo, faz coisas ilícitas, vai à casa de macumba, feitiçaria, É para isso. ter o que não tem, para ter o que os pais não têm. E se formos a ver, muitas dessas meninas, a casa onde elas vivem, bro, tipo, não tem condições para ela pegar num telemóvel de 17 Pro Max. Uma casa sem reboco. Está a perceber? Então é sobre isso. Eu acho que nós estamos a tentar aparecer ou parecer ser o que nós não somos. Nós temos que viver em base àquilo que nós somos e não mudar aquilo que Deus é tudo no tempo certo. Tu não tens agora, não inveja a fulana que é herdeira. Tu não tens agora, não inveja o fulano que é herdeiro. Certo. Faça as tuas coisas com o tempo, luta também com o teu suor na realidade, na verdade, que Deus vai te dar no tempo certo. Tu também vais não tentar te comparar, porque isso realmente vai te fazer ir para casas erradas, fazer coisas ilícitas. E não é isso que Deus quer, não é isso que a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos querem. Para ti. Porque isso, esses pactos, essas coisas que muitas meninas, muitas mulheres angolanas estão a fazer, cedo ou tarde, vai trazer Consequências. consequências. Yeah, cobra sempre. Nós vemos Cobra muita sempre. menina que, pronto, ostentava e depois de um tempo desapareceu das redes. Virou maluca, É o que é. está a perceber? Percebemos. E o que é que está por detrás disso? Feitiçaria, macumba, isso tudo para quê? Para termos coisas rápidas e é extremamente errado. Eu sou contra isso e sempre vou ser contra isso. E isso também, isso não é algo que, epá, que nós podemos falar de maneira muito superficial. Isso é uma coisa que envolve muitas coisas. Sim, Envolve a educação em si, É a realidade. a preparação desde a base, como a Olga disse. Uhum. Então, é muito perigoso estarmos expostos a essas realidades todas na internet se não tivermos um bom filtro, se não Yeah. tivermos um psicológico forte. Então isso ali epá, é algo mesmo muito, olha, muito, sei lá, pesado. Mas, vou-vos pegar aqui um pouquinho na minha dinâmica habitual, que é o rótulos versus Realidade. realidade. Ah, como mulheres, né? Como mulheres, deixa eu ver aqui a minha pergunta, até porque eu não tenho essa pergunta pautada na minha cabeça, mas é o que é, a vida é assim. Como mulheres que vocês são, vocês passaram pelo mesmo processo de crescimento que os rapazes, claramente. Passaram pela pressão social,
passaram pela pressão familiar e passaram, se calhar, por processos ainda mais pesados que os rapazes, só por serem mulheres. Porque há muita coisa que nós, como homens, observamos e o facto de serem mulheres a fazerem essas coisas, nós já colocamos rótulos. Yeah. Ou chamamos de prostituta, ou chamamos de alguma coisa, ou dizemos que tem um tio, ou algum sei lá o quê por trás, mas é normal, claramente, vermos mulheres de 20 e poucos a terem sucesso. Hoje Sim. em dia é muito normal porque estatísticas dizem que mulheres hoje, vamos dizer que subiu em 50 ou 40% o nível, o número de mulheres que hoje em dia preocupam-se com o que a Olga falou no início, que é estudar, Sim. o se profissionalizar, o se mostrar para as redes sociais, mas de forma positiva, como estavas aqui a frisar. Mas nós ainda estamos, ou ainda temos aquele déficit de realidade, déficit de percepção sobre as realidades, principalmente por sermos africanos ou por virmos de África ou coisa parecida. Eu não estou a encontrar aqui um rótulos versus realidade. Vem daí. Cláudio. Cláudio, vem aí o rótulos versus realidade. Ok, Bem, encontrou. eu tenho aqui. E eu quero começar, porque o Helder estava a falar de um ponto muito importante, que é uma parte das vezes é isso, né, que acontece. Mas aí tá, vamos começar com o nosso rótulo versus realidade. Começamos com a Olga. Parece que está a falar pouco. Duvido. Olga. Ela vai falar bem. Eu estou a Não, aprender não, não, não. muito Eu estou a com sentir ela. que eu estou a sentir que a Olga está a falar pouco agora. É, Então vou para começar agora a falar atacar. mais, porque Vou eu acho que começar tem agora a muita atacar. coisa para se falar. Vou começar agora a atacar a Olga. A Olga que já não está na casa dos 20 e poucos. Sim. Olga, se tivesses que voltar na casa dos 20 e poucos, o que é que não farias? Ah, eu acho que era ter certeza do curso superior. Ou seja, não fazer um curso apenas porque o meu não deu para fazer, porque depois passa o tempo e a pessoa se arrepende de não ter. Ou seja, você sente que gastaste teu tempo a fazer um curso que realmente tu não gostas. Então, isso é uma das coisas que, se eu voltasse no tempo, ia dizer: não, deixa esperar Ei, mais um ano, deixa fazer yeah. alguma coisa diferente, mas vou fazer aquilo que eu realmente gosto. Não farias IT, né? Farias Não, eu fiz construção arquitetura. civil. Ah, Eu ia fazer ok. Jussara Que tá bom! Não, me arrependi. Por quê? Ok, agora. Porque não era realmente o que eu Entrando queria. aqui por rótulo versus realidade, tem aqui uma frase que eu gostaria que vocês me dissessem se é rótulo ou realidade. Mulheres fortes não demonstram fragilidade. Eu diria que é rótulo. Jussara. Também diria que é rótulo. E eu diria que é rótulo porque a nossa força também pode estar na nossa vulnerabilidade. Não precisamos deixar de ser vulneráveis para se mostrar fortes. Boa. E muito disso, todos temos aqui uma mãe, todo mundo é que saiu de uma mãe. Então, em algum momento nós já vimos que elas eram muito fortes, mas ainda assim Sempre. sempre se mostraram vulneráveis, de Yeah. alguma forma, sempre deixaram ou que alguém conduzisse em alguma coisa que elas não fossem capazes, ou que mesmo quando elas tomassem dianteira de alguma coisa, se elas precisassem pedir ajuda, elas fariam. pediam. Então acho que é um rótulo, não uma realidade. Jussara, um rótulo, uai. Rótulo porque nós somos mulheres e somos exigidas à força, nem temos que ser fortes, mas na realidade nós somos apenas pequenas, também precisamos de um abraço, precisamos de um carinho e acho que nós nunca vamos ser fortes assim ao 100%, até porque nós temos um lado frágil, somos Claro. mulheres. Claro. Então, essa frase é extremamente. É um rótulo mesmo, porque eu não me sinto forte ao 100%, sinto-me mais frágil do que forte por ser mulher, porque eu tenho um lado sensível, então é rótulo.
Ok. A segunda é essa. Essa está meio difícil. Eu acho que essa está meio difícil. Deixa eu lançar para vocês. Começando agora novamente com a Olga. Olga, é obrigação de uma mulher dos 13 aos 20 saber cozinhar, saber ser uma dona de casa? Essa preparação que é dada pelos nossos familiares, muito mais nós como os africanos. Isso é um rótulo ou uma realidade? Essa obrigação. Essa obrigação é uma realidade, mas não concordo. Eu acho que todo ser humano deve ser útil. Todo, independentemente do género. Yeah. As crianças, desde cedo, devem aprender o básico, seja homens, sejam mulheres. Então, eu acho que dentro da nossa realidade é preciso as pessoas começarem a mudar essa mentalidade, porque infelizmente nós chegamos aos 20, 25 e encontramos um homem que não sabe lavar nenhuma roupa interior sua. Encontramos uma pessoa que não consegue fazer um arroz. Enquanto isso, essa pessoa espera É isso, casar uma Cláudia. mulher que saiba cozinhar, limpar, ou seja, Eu ela acho que eu quer ser- senti um bife aqui. Eu acho Que que eu isso, senti um Cláudia. bife. Yeah, e é a realidade. Ah, Principalmente nós angolanos. Então, É verdade. eu acho que se vamos colocar mulheres a serem mulheres, treinar as mulheres a serem mulheres, é essencial também que se treine homens a serem homens desde cedo. Então, o homem deve aprender desde bem cedo a ser uma pessoa útil. Boa. Jussara. É uma realidade e também não concordo. Não concordo. Vocês mesmo não vão Estamos concordar. em concordância. Porque é como a Olga disse, nós seres humanos temos que ser úteis para tudo. Claro. Não existe isso do tipo, a mulher tem que fazer, só a mulher é que faz as coisas domésticas, do trabalho domésticos e o homem não faz, fica sentado. Eu acho que isso é extremamente errado e inclusive nós os africanos temos muito disso, é um tabu que existe em África, não digo exclusivamente em Angola, mas em África, porque as nossas mães, os nossos pais, avós nos ensinaram que as mulheres é que têm que ficar em casa a cozinhar, as mulheres têm que ficar a fazer as coisas de casa, os homens têm que ficar no sofá, sentados à espera da comida. Então eu acho que é totalmente errado isso e temos que começar a mudar esse mindset porque a realidade da vida agora está diferente, né? Nós homens, os homens, né, neste caso, Os homens. Os os homens agora. Pois é, os homens. têm que ser úteis, pessoas amadas, porque a mulher não pode só ser, como é que se diz? O homem quer uma mulher submissa, mas o homem também tem que mostrar, ou tem que servir para isso. Ou seja, a mulher vai ser submissa se tu realmente fizeres também o teu papel. Se ele for funcionar, né? Estás a perceber? Exatamente. Isso. A mulher está a cozinhar, tu não sabes cozinhar, vai lá, amor, queres uma ajuda? Deixa-me descascar o alho e tudo. É muito bom também. E não fazer da mulher uma empregada doméstica, porque muitos homens africanos fazem das suas parceiras Epa. empregadas domésticas e Era só uma pergunta. Mano, tá já ia desabafar. Mas o quê? É aquilo que eu Isso. vejo, É a porque ainda realidade. não. Sim, Temos que eu aceitar, realmente. é a Sim, realidade. o meu parceiro realmente, o meu futuro parceiro amado, né, neste caso, não vai me deixar fazer isso. Certo. Realmente. Não vai. Não vai, porque eu não quero isso e é um objetivo meu. É É não isso. me sentir escrava de alguém, sim sentir-me ajudada. É isso. É sobre isso. Então, daí Epa. a necessidade de qualquer ser humano ser funcional. Ser Yeah. funcional. Homem, sim. Ou mulher. Não é bonito também um homem de 20 anos não saber fazer o básico. É Yeah. feio. Sim. Pois é. real. Até porque aqui em Portugal muitos homens vivem sozinhos. Claro. Então claro. é sempre bom Aprender saber a fazer um as coisas. feijão, um Epá, arroz. Tem que ser funcional. Está a perceber? Uhum. E há muita gente que está a aprender aqui mesmo. É o que é. Importante aprender. Mas epá, Helder, já Vá. aprendeste, Helder? claro que já. Nós estamos literalmente a ficar sem tempo. Ou já estamos mesmo sem tempo. Estamos em cima da hora. Eu gostaria de ficar a conversar por mais 1 hora convosco, porque eu estou a gostar da conversa. E ainda não falamos sobre tudo que quis falar ou que queríamos falar. Mas nós temos timing e temos que respeitar os timings, porque assim é a vida
e vai continuar a ser dessa forma. Então, de uma forma muito curta, eu gostaria que vocês, eh, as duas, dessem um advice para as meninas, mulheres que se estão a formar agora, que olham para a realidade das outras pessoas sem conseguir filtrar da melhor maneira, olham para as redes sociais, as vitrines que nós temos no Instagram, porque é a rede com mais vitrines de boa vida, e não conseguem pensar sobre o que há por detrás disso, e também o seio familiar, né? Porque quando falamos de comparação, a Olga falou e muito bem que a comparação não parte das redes sociais e sim do seio familiar. Essa approach ou advice que eu quero que vocês deem, que sirva também de ajuda para elas se posicionarem quando se virem em questões comparativas no seio familiar, que é algo que acontece muito, 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 principalmente na nossa realidade africana e angolana, apesar de já não estarmos lá presentes. Então, começa mesmo com a Olga. Olga, fala! Como o Cláudio disse, estás a falar muito Fala. pouco. É o que eu disse, por causa do Pois tempo é. que eu queria. Tem Isso. coisas que eu acho que era Mas- importante nós falarmos. Mas, Sim. pronto, voltando então à questão do Elder, de conselhos a darmos às pessoas mais jovens, uma das coisas que eu diria: estudem, sejam profissionais. Isso eu digo principalmente para as mulheres angolanas, no geral, sejam mais novas, mais velhas, sejam profissionais. É essencial. Quando eu falo de profissionais, não é só se você saber fazer as coisas, mas é ter o senso humano, porque muitas vezes nós vamos para a tratar alguma coisa em Angola, infelizmente as mulheres são as que mais estão sempre de mau humor. Então é importante nós separarmos um pouquinho o lado emocional com o nosso trabalho. Hoje eu não acordei bem, não importa. Vai trabalhar. Isso é a coisa da tua casa e aqui não. Então, mulheres angolanas, em particular, sejam profissionais. Tratem bem as pessoas nos setores onde vocês forem trabalhar. Meninas, estudem mais. Procurem aprender uma língua, uma, duas, três, nunca é demais. Procurem fazer um curso profissional, mesmo que não tenham condições de fazer uma faculdade, façam cursos profissionais. Procurem fazer negócios, nem que for coisinha pequena, mas é alguma coisa que é tua e que no futuro poderá ser benéfico para você. E não se compare, mesmo em casa, isso não, nunca vai, nós não vamos nos livrar da comparação agora, mas é essencial quando acontecer essa tal comparação, nós colocarmos na cabeça: eu não tenho que estar a me comparar, o meu objetivo é um e eu vou alcançar o meu objetivo. Procurem alcançar os vossos objetivos da forma mais correta possível. Não tenham a vontade de ir por atalhos, cortar a meta e fazer muita coisa errada. E que nem a história do capuchinho vermelho, né? A mãe mandou ir para algum lado, ela entrou pela floresta e o lobo mau veio. Então, o mundo é cheio de lobos maus, né? O mundo é perigoso, principalmente para as mulheres. Certo. Nada é fácil para nós. Então, sejam profissionais, respeitem-se acima de tudo, independentemente de serem religiosas ou não. Respeitem o vosso corpo, respeitem o vosso tempo e exijam, porque nós hoje exigirmos respeito temos também que dar a nós mesmos, e façam as coisas não em função ao tempo do outro, mas em função ao vosso tempo. Eu acho que é isso. Gilsara, conselhos. Na verdade, eu sou apologista de que todas as mulheres têm que colocar Deus em primeiro lugar, né? Em tudo o que formos fazer, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser a base de tudo em nossas vidas, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Estás a estudar, estás a sair de casa, entrega o teu dia nas mãos de Deus, porque tu não sabes o que é que te pode acontecer lá fora. Como a Olga disse, que lá fora é perigoso, né? Usou um termo ali, mas lá fora é tudo perigoso. E se nós não sairmos, ou se nós sairmos de casa sem entregar a nossa vida a Deus, pode nos acontecer algo errado. Porque há muita gente que
saiu de casa e foi atropelada, não voltou em casa porque não teve a proteção divina. Então nós temos que pedir a proteção de Deus. Sou apologista disso, de que temos que fazer tudo conforme a vontade de Deus e colocar Deus no centro de tudo. Segunda coisa, temos que nos capacitar, estudar. Estudar nunca é demais. Estudem, estudem, aprendam coisas novas, invistam em vocês, lutem pelo vosso sonho, pelo vosso sucesso, porque se nós não fazermos por nós, mais ninguém vai fazer. Nem o teu pai. Chega uma fase em que o teu pai deixa de fazer as tuas coisas, deixa de bancar as tuas coisas. Nós é que temos que ir para a luta, temos que lutar, temos que ir atrás das coisas. Então, nunca se canse de aprender coisas novas que edificam. Nunca se canse de ler um livro. Luta pelo teu mindset, pela elevação da tua vida profissional, na tua área académica. Lute, estude, ame. Ame, não tenha medo de amar, ame intensamente, seja intensa, ame. É algo que o mundo, a sociedade nos colocou, que amar, ser intenso é algo errado. Mas não, nós temos que saber ser intensos e temos que aprender a amar, porque a vida é curta demais para vivermos sempre com cara fechadas. Boa, Ou com a boa. cara fechada, neste caso. Porque há muita gente com cara trancada logo pelas 7 horas da manhã, tipo, tu vês, pessoas já a ofender, amarguradas. Então, aprendam sempre a ser pessoas de paz. Do tipo, estou a ir para um sítio, eu tenho que trazer leveza para aquele sítio. Então, sejam pessoas leves, aprendam coisas novas, saibam cozinhar neste. Há Saber muita cozinhar é mulher que não importante. sabe cozinhar. Cozinhar é muito Saber importante cozinhar é para muito nós. importante. Cozinhar, invistam na vossa aparência, na vossa mente, nos vossos estudos, colocam sempre Deus em primeiro lugar, como já disse, e é só isso. Eu Desejo tenho um tudo Bem, bom adendo para rápido. vocês. Adendo rápido. Sim. É lembrar as mulheres que é mais importante ser profissional do que ser simpática. Não importa de nada estares aí a rir e não fores profissional. Esse é o meu ponto de vista, porque eu fora disso, fora das câmeras, não sou tão simpática, mas sou uma Ela já excelente avisou, profissional. fora das câmeras, Então- não simpatia. Cuidado com a Olga. Bem, Fora das então, câmaras, isso é ela não é importante. simpática. Que conselhos, para fechar. que conselhos dariam novamente? Isso já é rápido, isso já é alguns segundos. Para as mulheres que já vivem aquela pressão social, para as mulheres que já vivem essa pressão dentro da internet, dentro de casa, dentro da sua realidade, que conselhos já deixariam? Rapidinho. Eu Só para diria fechar. que melhor você sofrer sozinha do que sofrer com mais uma criança. No caso de quem quiser ter filho, mesmo antes de ter condições. Boa. Já sabe? Acho que nós temos simplesmente que traçar os nossos caminhos, não ligar para a vida dos outros, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, Pois e se é. formos a tentar comparar a vida do outro, nós vamos acabar por tropeçar. Então vamos respeitar o nosso tempo, vamos respeitar a nossa jornada, o nosso caminho, porque cada um tem o seu futuro. Então não tente ter o futuro, as coisas que o outro tem. Simplesmente olhe para o teu e vá atrás daquilo que é teu. Não tente misturar as coisas. Isso é isso. Boa, obrigado. E é isso. Nós gostaríamos de ficar aqui a conversar por muito mais tempo, mas É pena que o tempo não we got perdoa. time and não podemos ultrapassar disso. Então, meu puto, como é que é? Estás a gostar? Estou a gostar, Mocota. Então, como é que tu estás? Não, Como é que tô estás a bem, ver tô isso? bem, tô bem, foi ótimo. Muito obrigado por vocês ficarem ali do outro lado conosco. Muito obrigado a vocês, nossas queridas convidadas. Esperamos ter-vos aqui mais vezes, né? Para terminarmos isso que começamos, porque eu aqui ainda tenho muito nó na garganta, mas é isso, né? Então, estamos a encerrar o nosso segundo episódio do Talk Sem Rótulos. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Obrigado por estarem ali. Não se esqueçam. Partilhem. Subscrevam. Comentem bastante. Cliquem no like, porque os dedos não vão partir, já que vocês estão sempre na internet. E para as meninas, o mundo lá fora é perigoso, como aqui as nossas convidadas disseram. E cuidado com os lobos maus. Eles podem estar fora e também dentro das nossas casas.
Queridas mamães, cuidem das nossas criancinhas, já? Porque elas são os futuros do amanhã, como dizem o meu povo de Angola. Então, meu mano Cláudio, vamos Mas fechar, né? é isso, mano. Vamos Vamos fechar. fechar. É uma pena. Vamos ter que ir já. Mas não esqueçam, partilhem bastante, já? Partilhem bastante. Partilhem, comentem, sigam nossas redes sociais. Sigam as redes sociais das nossas convidadas. Que vão estar ali na vitrine. E Então, é é isso. isso. Paz e amor para todos vocês. É Como eu nóis. faço sempre. Tchau, tchau. Tchau.